Olá, tudo bem? Começando agora mais um Diálogo 360. Hoje recebendo duas convidadas. Estamos em dose dupla aqui para falar de assistência ao parto. Um tema gostoso que a gente vai poder mergulhar e entender sobre ele. Eu tenho hoje o prazer de receber Gisele Abreu, enfermeira obstetra, e Samela Salles, também enfermeira obstetra. Meninas, que alegria ter vocês aqui. Ai, Que bom delícia. encontrar vocês nessa jornada e hoje ter vocês aqui no nosso Diálogo 360. É um prazer, agradeço o convite. Fazia tempo que a gente não se encontrava. A gente não se vê desde o meu parto. Eu vou contar pro pessoal que tá em casa. Samela, que alegria! Obrigada pelo convite, viu? Foi através de você, na verdade, Uhum. que eu tive a oportunidade de conhecer a Gisele, né? Foi. Samela estava em outro parto e foi a Gisele que foi me acompanhar no parto do Lucas. Bebês resolvem Foi nascer ao mesmo tempo, É né? normal, né? Como? Normal. A gente Sempre tem um que- chama o outro. Ainda né? bem que a gente tem, né, pessoas É verdade, aí que são é a extensão da gente pra poder estar aí. Verdade. E sabe que foi muito legal começar esse bate-papo falando sobre como é importante ter um rosto conhecido ali no dia do parto, né? Claro, eu tinha minha equipe, eu, né, fiz tudo conforme eu queria, como era o meu sonho, né? Investi numa equipe bacana. Mas a hora que você chega ali, a primeira pessoa normalmente que você vê é a Um enfermeira. rostinho obstetra, né? conhecido, Pra trazer aquela paz, né? A gente fala que o medo do desconhecido, ele existe. É a primeira vez que as pessoas vão viver essa história, né? E quando a gente chega, já dá aquele... Ai, agora tá tudo... Tô em casa, né? É uma pessoa conhecida, é muito mais fácil, assim, de... O centro cirúrgico, Relaxa. ele é muito... Bom, eu tive um parto cesárea, né? E ele é muito frio, ele é Intimidador, hostil, né? Então, chegar ali e ter alguém que pergunta se tá confortável pra você. A época que eu tive o Lucas era o auge da pandemia, ali junho de 2020. Então, uma Nossa. situação totalmente atípica. A minha recuperação pós-parto foi ali mesmo no centro cirúrgico. Uhum. Eles não usavam outra sala para essa É. recuperação, para não ter que limpar depois as duas salas, né? Sim. Então, realmente, ter ali um rosto conhecido, encontrar e ter alguém que está se preocupando naquele momento com você ali. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. E eu quero falar da assistência ao parto, porque hoje a gente tem essa história do parto humanizado e a gente vai falar sobre isso, o que é a humanização do parto. E como é em outros países, qual o trabalho da enfermeira obstetra aqui no Brasil e como é nos outros países, para a gente ver se consegue entender um pouco o porquê desse resgate aqui para essa figura tão importante de vocês. Mas antes, eu quero dar alguns recados aqui para você que está em casa. Quero agradecer demais a Fisiolook, a clínica de fisioterapia. Lembrar que eles estão lá na Vila Carrão, na zona leste da capital paulista, @Fisiolook é o Instagram. Lá tem tudo relacionado à fisioterapia, reabilitação ortopédica, neurológica, tem pilates, tem acupuntura, uma clínica realmente completa para você, para o que você precisar aí da sua queixa, da sua demanda, uma equipe brilhante e muito competente. Você acessa o site www.fisiolook.com.br e também se conecta com eles através do telefone, que é o mesmo fixo. Você pode ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp. O DDD é 11 2193 3583. Quero também mandar um beijo e agradecer ao pessoal da Empório Magistral, que apoia e patrocina esse nosso podcast. O Empório Magistral está aqui em São Paulo, na Vila Mariana, zona sul aqui da capital paulista. Eles entregam em todo o Brasil. Faz contato fácil ali pelo WhatsApp, se conecta com eles. A gente já teve a oportunidade de conversar com a doutora Silmara Spinelli, que é farmacêutica responsável da Empório Magistral, e você se conecta com eles através do Instagram, @Empório Magistral, www.emporiomagistral.com.br, pelo telefone 11 50 89 5123. Dados os meus recados aqui, fala um pouquinho, meninas, pra gente, por favor, da assistência ao parto e da figura de vocês, porque por muitos anos essa foi uma figura até pouco conhecida.
Hoje a gente vê uma avalanche até de famosos, né? Então, recebendo esse acolhimento, então tendo essa equipe ali no parto, e por isso vocês ganham bastante notoriedade, popularidade, mas vocês já estão agarrando esse espaço de vocês aí há muito tempo, né? E em outros países, essa área, né? Então, o profissional, o enfermeiro obstetra, é muito já estabelecido, né? Mais Fala um autonomia, pouquinho né? pra autonomia, gente, né? justamente. Mais autonomia. A gente está vendo uma mudança, as pessoas estão conhecendo esse formato de atuação da enfermeira obstetra agora, mas isso é uma realidade, a nossa realidade é muito antiga, né? Nosso trabalho vem das parteiras mesmo, da assistência das enfermeiras que atendiam parto. Então, a gente tem essa autonomia enquanto enfermeira obstetra há muitos anos, desde a nossa formação. Em serviços públicos, é a enfermeira obstetra que atende os partos. Esse formato que a gente atua hoje, né, ele é um formato particularmente novo, né, em que a gente está atuando junto com a equipe médica na assistência particular, mas na assistência pública isso já existe há muitos anos aqui no Brasil, né, Gi? A Gi participou, eu também, no começo do meu trabalho, né, no começo da minha atuação, eu era enfermeira do hospital e eu atendia partos sem a necessidade de estar ao lado de um médico, porque essa é a nossa formação, né? Um parto de risco habitual, a gente pode atender ele por completo aqui no Brasil. Mas não se sabe tão claramente disso, né? De forma mais popular, mais geral, né? E a equipe particular, ela traz um aconchego desse com a paciente, né? Que a gente fala, é um trabalho específico, né? Num hospital público, por exemplo, a gente tem várias pacientes onde a gente precisa dar essa assistência e nem sempre a gente consegue de uma forma muito individual. Já no particular, não. A gente está ali específico para atender aquela paciente. Então, essa é a diferença. Né? Você vai esperar o quanto for necessário para aquela tua paciente, aquela pessoa. E além de esse trabalho de aconchego, de carinho, né, de ter o rostinho conhecido, que a gente falou no começo, a parte técnica é a que mais pega para o nosso lado, né? Que é onde a gente vai ter essa conduta junto com a equipe médica, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, você faz massagem, por exemplo, você tem lá o cheirinho. Isso é um complemento da parte técnica carinho, que também né? é isso. Não é o principal, né, do trabalho do enfermeiro obstetra. Então, esse trabalho a gente foi conquistando com o tempo e as pessoas hoje sentem essa diferença de quando qual é a função mesmo, né, do enfermeiro obstetra. Sempre me perguntam nas consultas, eu contrato a doula, se eu tenho você lá, eu preciso? Precisa, são funções diferentes. A gente faz esse carinho, a gente gosta, porque a gente tá ali só pra você, né? A gente tá ali só pra aquela paciente, só pra aquele nascimento. Então, a gente tem como dar essa assistência ao alívio da dor, né, ao conforto, à segurança. Mas a gente vai priorizar pela segurança do parto. Então, antes de eu pensar em te colocar no chuveiro e fazer uma massagem, eu quero saber se o BCF do bebê tá bem, se o seu sangramento está controlado, se está acontecendo a evolução do seu trabalho de parto. Essa é a função da enfermeira obstetra no trabalho de parto, é conduzir e controlar e zelar pela segurança do parto. Essa são duas vidas, né? Que a gente vai acompanhar. Ali, então, é uma duas vidas são nossa responsabilidade. Então, esse é o nosso principal objetivo. Lógico que, havendo controle disso, a gente parte para essa segunda etapa, que é do carinho, do acolhimento, E só de ter a carinha conhecida também faz muita diferença, né? Então, o que eu tô entendendo é que quando é um parto, que a mulher entrou em trabalho de parto e tá ali esperando a coisa progredir, vocês estão ali no manejo dos batimentos cardíacos, da vitalidade fetal do bebê, né? E quando já porque também acontece, como foi comigo, né? Quando já é uma cesárea, que essa mulher escolheu fazer também dessa forma, também existe o trabalho de vocês ali, porque o que eu percebo, né? Então, ter alguém conhecido, tem muita gente que, infelizmente, não tem o acesso todo particular, a equipe toda particular, e vai investir em uma figura. Sim. Quando me perguntam, você só pode investir em um? É na enfermeira obstetra. Porque vocês acabam sendo a voz. Exatamente. Porque aquele é o nosso momento mais vulnerável. Sim. Né? Há uma vulnerabilidade ali muito grande. A gente quer sumir só para tudo acontecer para o nosso filho, mas o nosso bem-estar também
é importante ali, né? Então, ter essa figura, independente de já haver o desejo, ou às vezes até a indicação clara, prévia, né, de uma cesárea, também é importante ter essa figura de vocês. Sim, com certeza. E a gente tem que lembrar que uma cesárea é uma cirurgia que pode ter riscos. E nesses riscos é muito importante você ter um profissional técnico. Então, quem tá ali do meu lado é a minha voz, mas é também quem tá olhando para os meus batimentos, é quem tá olhando para ver se eu estou me sentindo bem, caso eu passe mal durante a cesárea. Então, não é só para companhia ou ter um lugar de apoio. É também um profissional técnico que tá ali zelando pela sua segurança junto com a equipe. Para atender também qualquer tipo de Qualquer intercorrência. urgência, qualquer intercorrência que pode acontecer também durante uma cesárea, né? Quando são gêmeos, 2 de vocês são necessárias? Não, nem sei. Não? Não, são 2 A pediatras. gente vale Dois por pediatras, 10, mas nem tanto, né? Não, gêmeos aí tem que ter 2 pediatras e uma enfermeira. Tá. O pediatra tem que ser O dobrado. pediatra tem que ser dobrado, porque se nascem, né, necessitando de alguma assistência, precisa de 2 pediatras. Agora fala pra mim. Aí a gente cuida da mãe, E né? sempre tem a enfermeira do hospital também. Ela também entra, né, para dar esse Então, além de vocês, vão é, ter é, a é, enfermeira do Foi hospital. na hora do nascimento, elas entram. Mas a enfermeira do hospital, ela tá mais focada nos protocolos hospitalares de segurança e de cuidado do que na paciente em si. Claro. Entendi. Mas ela tem toda a questão hospitalar ali para cuidar, né? Toda a gestão das funcionárias, da equipe de enfermagem. Então, ela tá ali para ser um apoio também, mas essa questão de ser a voz é mais difícil, né? Porque ela não sobra tempo. Ela é literalmente, também da ela é casa, né? Então acaba não tem. Exatamente. Por isso que hoje a gente consegue escolher as equipes que a gente quer trabalhar. Não são todas que a gente tem a mesma linha, né, de processo de trabalho e das coisas que a gente acredita que valem a pena. A gente tem profissionais maravilhosos, isso em toda a profissão, né? Profissionais que são exemplares e que seguem a mesma convicção que a gente tem, e as outras que podem enrolar aquela paciente e falar, eu faço sim, eu vou fazer do jeito que você sonhou, e chega na hora a gente vê que não é assim, né? Então a gente já passou por altos bocados, inclusive dos nossos partos, né? Então que a gente quer sempre prestar uma assistência diferente. Então hoje a gente consegue desses anos, né, de jornada, escolher e decidir quais as equipes que E seguem estar ao mesmo. lado de profissionais que têm o mesmo propósito que a gente. Tem o mesmo propósito, que falam da mesma verdade que a gente acredita, e escolher a dedo esses profissionais, porque já passamos alguns apertos aí nessa jornada aí, e é triste, mas é verdade. De não combinar a conduta, de... E não é não combinar, não é que a gente tá não quer alinhado, combinar né? com Não tá tudo, alinhado. não. O parto certo, é certo. mesmo uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Tá. Mas a gente vai examinando, a gente vai acompanhando ao longo do processo, e aí a gente sabe que aquele parto daria para ser um parto normal, mas que a equipe já se cansou e que falou, olha, esse bebê não vai descer, tá muito alto. Ou que aquele obstetra está indicando uma cesárea que sem você vê que não necessidade tem alguma. necessidade. E não é o desejo da mãe, porque quando é o desejo tá tudo É bem. isso. Entendi. Mas não é o desejo e está plantando ali uma situação, já que essa mulher está no momento mais vulnerável, é muito fácil manipular. E isso não é o nosso objetivo. A gente quer trabalhar com a verdade acima de qualquer coisa. Legal. Então, mesmo... não é combinar a conduta, mas tem os pensamentos... O propósito tem que estar alinhado, na verdade. É falar a verdade. Né? Mesmo que seja para frustrar aquela decisão da pessoa que eu programei viver aquela história, e chega na hora ela não vai viver nada daquilo, mas é porque a gente fala, é melhor ter um bebê saudável no seu colo e você estar bem para ter aquele bebê, do que a gente fazer a qualquer custo alguma coisa que não vai valer a pena. Às vezes no vai final. frustrar. Que o nosso objetivo, na verdade, é ter a criança saudável no colo, né? Sempre. É beber no colo. Mas é triste, porque às vezes, hoje em dia, a gente tem visto o objetivo do ter o parto normal tão grande, a vaidade pelo parto normal é tão grande, que esquece esse segundo objetivo. Então, a gente também quer pensar nisso, que não é a qualquer custo. Nosso trabalho não é parto normal a qualquer custo. É o bebê saudável, mãe bem. Às vezes vai frustrar. Existe uma conversa anterior ao momento ali de encontrar vocês, de ir pro parto, de estar na reta final? Tem uma conversa? Porque às vezes essa mulher pensou, as 40 semanas, ela idealizou, ela pensou,
ela já até teve o parto normal dela no pensamento dela, no ideal dela. E aí, de repente, para que a frustração, uma possível frustração se acontecer, porque a gente tá sujeito à frustração todo dia, o dia todo, né? Para não ficar tão difícil. Tem mulher que depois tem problema para amamentar por conta dessa frustração, que tem, né, intensifica a questão de baby blues, depressão pós-parto, por conta dessa frustração. Então, é muito um alinhamento de expectativa, porque se tudo der certo, que ótimo que você quer e que você vai conseguir ter o seu filho de parto normal. Mas se não for assim, tudo bem, porque o objetivo é ter o bebê no seu colo. Sim. Como é essa conversa antes e em que momento essa conversa deve ou deveria acontecer? A gente atende uma consulta, uma ou duas consultas durante o pré-natal, e uma dessas consultas, o objetivo é alinhar as expectativas. E por isso é tão importante esse alinhamento com a equipe médica. Então, assim, a gente está ligado ao médico também, com a equipe e com as condutas desse médico, mas sempre falando a verdade, sempre dentro daquilo que a gente acredita. Então, existe claramente a descrição durante esse papo, durante essa conversa anterior, de quais seriam os motivos pelos quais a gente mudaria o caminho. Qual que é o plano A, qual que é o plano B, qual que é o plano C. Claramente, você está indo para um parto normal, idealizou isso. Qual seria o motivo pelo qual a gente mudaria de propósito? Mudaria para uma cesárea? Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu sempre falo, você vai ver que precisa ir para uma cesárea. Ninguém vai do nada chegar e te falar, olha, a gente tá indo. Não Fica maquiando você vai participar tudo e aí na hora decisão. fala, ai, temos que sair correndo. Exato. Você vai participar dessa decisão porque você tá vendo o BCF Desde cair, o porque você tá começo. vendo o sangramento, porque você tá vendo que não tá evoluindo. Então, nas nossas consultas, a gente deixa claro, parto normal é isso. Por que mudaríamos a trajetória e iríamos para uma cesárea? Por isso, por isso, por isso, por isso. E na consulta, a gente mostra os dois caminhos, né? O objetivo qual é? Conhecer o amorzinho da sua vida, né? Eu sempre Rosinha. falo isso para as pessoas assim, olha, mas se seu objetivo é ter, sim, viver a história de um parto normal, ok. Mas às vezes vai precisar mudar o cenário, né? Mas vai ser lindo igual, você vai conhecer o amor da sua vida. Então não fique pedindo desculpa, não consegui, fracassei, e aí vai chorando, aí parece que você tá indo para um velório. E não. Que bom, agora eu vou conhecer o amorzinho, vou ver como é o rosto dessa criança que às vezes se escondeu no pré-natal inteiro, no ultrassom e não mostrou porque a mãozinha ficou na frente. Então, assim, para ser um clima feliz, né? Eu falo, independente do ângulo que você vai assistir o seu parto, você vai conhecer o amor da sua vida. Então, que vamos feliz, né? Hoje a gente consegue colocar, que a mãe assista, né? O bebê saindo dela, né? Acho que no seu a gente não conseguiu por conta da pandemia, ou a gente conseguiu? A gente fez. Conseguiu. Baixou o campo, né? É isso, né? Isso, Baixei o campo. Era isso que eu queria. Na verdade, a equipe toda Qual foi a justamente reação, para isso. né? E você saber qual foi a reação do bebê quando ele saiu, Sim. né? Ele sorriu, ele já chorou, ele ficou bravo, né? Tem uns que são fofos demais. Então é isso, assim, saber que existem dois caminhos. E aí na consulta a gente prepara isso, né? Hoje tem aquele documento partograma. Então as mulheres que não têm condições de ter uma equipe particular, ela não é o partograma, eu falei, é o plano de parto. O plano de parto a gente consegue colocar todas as questões, né, do que eu gostaria de viver, mesmo vivendo os dois cenários. Então, eu quero que a luz esteja mais baixa, eu quero que as pessoas respeitem e não fiquem falando o tempo todo, eu quero que o meu bebê venha pra mim, né? Quero música. Eu gostaria de ter a massagem, eu gostaria de não ficar exposta. Então, esse documento é muito pessoal, né? Existem vários modelos hoje para a pessoa preencher, mas ela vai colocando, acrescentando os itens do que ela gostaria de ter e o que ela não gostaria de viver. Então, é um documento que mesmo ela não conhecendo a equipe, por exemplo, eu não tenho uma equipe particular porque eu não tenho condição, mas eu vou ganhar no plantão, ele vai ler o meu documento. Isso é um respaldo até legal, Sim. né? Para que se ela precisar receber alguma violência, ela pode sim usar esse documento como, olha, eu falei que eu queria assim. Eu deixei claro. Né? A minha vontade era essa, ela não foi respeitada. Então, na consulta, a gente aborda muito sobre isso. Sobre os familiares, sobre os limites, né? Então, tudo a gente trabalha com segurança e com limite, né? E elas sabem disso, porque sempre elas vão estar acompanhando. Né? Fica muito claro tudo isso na consulta. Legal. É bom, então, fazer essas consultas, né? Para que
tudo possa estar alinhado ali, fala qual que é o teu desejo. E aí, de cara, já saber, olha, isso não é uma coisa que a gente consegue ver antes. Porque eu acho que tem mulheres que hoje fala-se muito de parto normal, parto natural, que aí o natural seria sem analgesia, né? Sem medicações, né? Sem nenhum tipo de intervenção. Perfeito. Então, será que na hora isso pode mudar, né? Então, qual o peso de escrever isso também nesse documento? Sendo que você pode voltar atrás. Você nunca, né? Pensando em alguém que é primeiro parto normal, você não sabe qual é a dor. Que dor é essa? Como você vai reagir? Se você suporta isso ou não, também é um direito seu falar, não, eu não quero, eu quero diferente agora, né? Não, e é engraçado que às vezes ela fala assim, a gente leva uns olhinhos pra fazer uma massagem, se a dor, né? A gente vai usar alguns recursos naturais pra aliviar a sua dor antes de chamar a analgesia. Mas você pode solicitar quando o seu limite já tiver, né? Assim, chegando no limite, já vamos chamar o anestesista. E aí eu falo sempre assim, olha, tem paciente que fala, eu amo massagem, a gente pode levar tudo que eu tenho direito, que delícia. Daí chega na hora, você vai, não encosta, que dói. E aí não quer saber, né? Então é isso, a gente não sabe nunca como vai, né, ser a reação na hora. É só vivendo pra saber. Né? Se você quer a luz acesa, se quer a luz apagada. E cada parto é um parto, né, Gi? Eu tô no terceiro parto, eu já sei como é. Não, vai ser diferente, pode ter certeza disso. Cada parto é um parto. Nenhum eu queria que me tocasse, no outro eu já não quero. Em um eu tava super tensa, nervosa, isso eu já tô tranquila. Cada parto é um parto. Eu acabei de acompanhar um terceiro parto de uma paciente e ela falou, gente, isso está completamente diferente. Não foi assim no último, foi... Porque cada parto é um parto. Então, as expectativas que a gente cria, às vezes, é uma segunda vez, eu já vivi isso, eu já sei como é. Ou que vai ser muito rápido, e chega na hora ele demora mais do que o primeiro. Se prepara, sempre se prepara. É uma caixinha de surpresa. Porque existe esse pensamento de, imagina, o segundo, o terceiro, você já teve um normal antes, claro que vai ser mais rápido. Não é óbvio isso. Não mesmo. Não é certeza. Não é certeza. Por isso que para viver esse processo de parto normal, né, a gente fala, você precisa se preparar. Então, ter muito conhecimento, esse é o preparo. Né? Saber que pode sim demorar, saber quais são as posições que você pode ficar para você ter liberdade, o que você pode viver, né? Tem os vários caminhos, então posso fazer um parto sem dor, posso fazer um parto com analgesia mesmo, ou posso respeitar o meu limite, usar água e ganhar dentro da água. Tem hospitais que permitem, tem outros que não, né? Então é legal se preparar também psicologicamente. Porque às vezes as pessoas falam, na hora que sentir dor, então eu faço lá, uso a massagem, eu uso a água. Às vezes não tá na hora de fazer a analgesia. E aí, assim, olha, né, tô no meu limite. E aí, né? Então, o que a gente vai fazer? E aí se desespera. Então, a parte psicológica para viver esse processo também demanda tempo, né? Não é rápido. Nesse sentido, também conhecer a estrutura do hospital que você vai ganhar é fundamental. Sim. Fundamental. Fazer visita, né? Aqui não pode ser que o seu sonho é ter um parto na água. Nesse hospital não pode, então... E, gente, a gente tem que lembrar que a gente tá falando aqui para um Brasil inteiro. Para uma realidade completamente diferente. A gente tá em São Paulo, nossa rotina, nosso cotidiano tá aqui, né? Mas a gente tá falando para um Brasil inteiro, que tem realidades completamente diferentes. Tem até os hospitais públicos, né? Tem um chuveiro para 30 mulheres. E aí? Né? Você fala, usa água para aliviar a dor, mas ela é um chuveiro para 30, nem sempre todo mundo vai ter acesso, né? Não tem banheira. Então, assim, quando eu me lembro que eu falava, olha, você ensina o acompanhante a fazer uma massagem e é esse recurso, caminha, ela sabe que a hora que vai nascer é a hora que vai aliviar aquela dor horrorosa que ela tá sentindo, né? Então, a gente tenta hoje trazer, tem uns programas, né? Aqui em São Paulo tem os programas de parto seguro que eles são mesmo para trazer esse conforto. Então, elas tentam deixar a luz mais baixa, mas são várias, né? Então, a gente tenta acolher, mas o particular, a pessoa tem mais acesso a ter mais privacidade e fazer das escolhas dela serem mais respeitadas, né? E que todas essas escolhas e esse carinho, tudo isso possa ser seguro. Porque imagina, você tá ali num risco que já é um pouquinho mais alto do parto, onde a pediatra já tá esperando para de repente fazer uma intervenção que ela acha que vai ser necessária, a luz baixa vai atrapalhar. Então ali se abre mão do conforto para essa, né? Se abre mão de uma coisa em benefício da vida e do bem-estar ali do bebê sempre em primeiro lugar, né? Então também saber, você falou do protocolo do hospital, né? Então que a enfermeira ali do hospital tá ali para também cumprir todas as questões mais
protocolares Técnicas do hospital. do hospital. E Isso. também conhecer, porque não custa nada. Custa nada, né? Investimento zero. Você dá essa criança nascendo bem, né? E havendo essa possibilidade, uma gestação de risco habitual ou baixo risco, entregar esse bebê assim que nasceu direto pro colo da mãe. Uhum. Precisa sair embrulhando a criança, entrega. A gente Secando, quer com né? o Pegar, sebinho. ficar é. apertando. A gente quer com o vernix mesmo. A gente É. quer com o sebinho da criança, né? Você quer sentir aquele cheiro do sebinho, Sim. né? Não custa nada isso. Não custa nada esperar um pouquinho antes de Clampear e cortar o cordão. cortar o cordão. Não custa nada, é só esperar. Precisa de um pouquinho de paciência e O bebê estando havendo a bem, possibilidade. é isso. Deixar a família curtir, né? Não é a Mas é gente importante intervir. para quem tem uma realidade que não é a particular, da sua equipe, ir conhecer o serviço aonde você vai ter o seu filho para saber se esse serviço prioriza um atendimento humanizado a você e ao recém-nascido. Porque é diferente da gente, não estamos falando de parto humanizado, é assistência humanizada. Perfeito. Então, é importante. Eu tô no interior, sei lá, do sul do país. Deixa eu lá conhecer o hospital, as maternidades que eu tenho a possibilidade de parir. Qual delas eu tenho mais afinidade com os meus propósitos, né? Qual delas vai respeitar o meu plano de parto? Então, é importante você ir conhecer. Porque a gente não vai lá conhecer a maternidade, que a gente vai ter o nosso filho, mesmo sendo particular, né? Sim. Vou pagar pra ter ali, deixa eu ir lá ver como é que é. Hum. Não, eu sei que eu tenho essas possibilidades, deixa eu conhecer. Deixa eu conhecer a equipe que tá de plantão, deixa eu conhecer a supervisora, né? Às vezes é possível. Às vezes o próprio hospital faz uma visita Tem os coordenada, dias, né? tem As os dias datas de das visita visitas. coordenada, de tipo ir lá conhecer a sala de parto, ir lá conhecer. Tudo isso é possível, só que eu preciso me preparar, estar disposta para isso, né? Trabalhar para que seja dessa forma. Porque os relatos que a gente ouve muitas vezes, e a internet ela une as pessoas de outras regiões para dar o relato, que às vezes pode ser muito diferente do nosso, né? A equipe de saúde, não necessariamente só os médicos mesmo, né? Quando fala isso, pensa muito que é só o médico, né? Não. A equipe ali conversando de outros assuntos, futebol, viagem, passeios a fazer, aí depois Falando daquele alto. parto, a só esperar esse parto aqui terminar, que a pessoa tem compromisso, Uhum. né? Aquela equipe tem compromisso. Falando alto, desrespeitando. Então, a mulher, né, dizendo a ela Expondo, né? qual é o também. desejo dela e o médico, mas isso aí tá com dor agora, que tá com tantos centímetros Quer de ver dilatação. quando tiver, Imagina quando tiver a dilatação total. Isso acaba minando as Uhum. energias dessa mulher, que ela precisa disso para parir, né? Então, como é complicado, e por isso que é importante ter essa equipe multi mesmo. E se preparar, né? E ter o conhecimento, né? Quando ela tem esse conhecimento, ela consegue se defender. Ou preparar o acompanhante, porque às vezes ela tá tão na partolândia, que a gente brinca, né? Ela tá tão vulnerável ali que ela não tá nem pensando, e o acompanhante quem tá tomando a rédea da situação e defendendo e sabendo se isso é normal ou não. Então É muito importante. preparo é o que a isso, gente mais conversa. né? E na consulta eu falo muito sobre isso também, mesmo na assistência particular, que tem um momento em que o acompanhante ele vai ser a nossa voz. Porque na Partolândia, eu falo que a Partolândia é um lugar meio solitário, porque ela vai sozinha pra lá, né? A gente tá ali como apoio, mas a mulher tá vivendo esse momento, é ela com ela mesma. E o acompanhante, geralmente, é a única pessoa que acessa o emocional dessa paciente nesse momento. Então, ele vai ser a nossa voz de tá tudo bem, de se mantenha calma, vai passar menos uma contração. E que, às vezes, o acompanhante desestabiliza a mulher. Porque ele fica tão nervoso, ou quem tá ali, o acompanhante, que se descompensa a paciente. Então, é muito importante preparar o acompanhante também. E no serviço público em que você não tá com a sua equipe, ele é ainda mais importante. Porque é essa pessoa que vai te proteger. Agora, o que parecia estar tão claro que a gente tem direito a um acompanhante, falando para o Brasil inteiro e as mais diversas realidades que a gente tem, precisa sempre lembrar, né? É lei. É lei, é direito lei, nosso,
ter um aceite. acompanhante ali no parto, que pode ser a pessoa que a gente escolher, né? Tem serviços que falam assim, aqui só tem mulheres, então não pode ser o seu esposo, tem que ser um acompanhante mulher. E ela não tem outra pessoa, é só o esposo que tá lá. E ela quer E ela tem o marido direito lá. legal. Lógico. Nesses casos a gente orienta, abra um boletim de ocorrência e tem direito a. Então, leva a lei impressa, se for o caso. Exatamente. É o direito dela ter esse acompanhante. Uma das coisas que precisa ser perguntada também. Eu posso trazer o meu Trazer, acompanhante, meu independente esposo, do- quem eu quiser. Tudo bem, precisa ter 2, um só já tá bom, né? Mas, quero trazer minha mãe, meu marido, É uma pessoa, né? Uma pessoa pessoa. da minha escolha, Uhum. independente do sexo. Uhum. Ter certeza disso. Agora eu falo que a diversão começa depois que a criança já tá com a gente. E principalmente quando a gente sai do hospital. Porque no hospital tem bastante ajuda, Tem, né? uma campainha abençoada. Você apertou, você tem lá Isso, todo parece. Que maravilha. Um anjo. E olha, por mais que as últimas 2 décadas eu tenha dedicado a minha vida praticamente a falar sobre saúde e receber esse conhecimento, quando é com a gente, é diferente. muito Daí tu tava na diferente. pandemia, sempre entrava um profissional do hospital excelente, né? Perguntando se o bebê tinha mamado. E tava na pandemia, eu não queria muito, né? Não podia receber minha Contato, família lá. Eu queria ficar tranquila ali com o meu bebezinho, né? Eu já sabia o que fazer. E ela queria ter certeza de que o bebê já tinha mamado, porque precisa disso para fazer o teste do pezinho, né? Até pelo ganho de peso, se tá, Isso, né? Tem exatamente. xixizinho na fralda, se tá Glicemia. funcionando. Assim. Então tem uma série de coisas. Esse apoio é fundamental receber, né? Claro que tem também experiência ruim nesse sentido, né? De mulheres que se sentiram... As mamas ficam muito sensíveis, né? Então, a profissional foi super grosseira. Tem um monte de relato ruim, mas Sim, infelizmente tem profissionais e profissionais em qualquer lugar. sim. Mas esse apoio é importante, né? Ter alguém que vai te dar uma dica, que vai falar, olha, não deixa dormir, mexe no pezinho, abre um pouquinho a roupinha. Essas dicas Até que... a posição, né? Isso. Às vezes ajustou um pequeno detalhe e já resolveu. Não vai machucar mais, tá tudo fluindo. Uma posição mais confortável, que às vezes você nem sabia que podia amamentar de um jeito diferente do que assim o bebê no colinho, né? É isso mesmo. Eu falo que esse é o momento em que toda a diversão começa. A hora que a gente vai pra casa. E aí, muitas vezes, meninas, a gente se preocupou tanto só com o parto. Tanto. Mas assim, você se preparou, e não tô dizendo que isso não é importante. Eu tô dizendo que é importante também. Que tem que fazer Tanto quanto. tanto quanto fazer a fisioterapia pélvica, ter uma equipe boa, ou conhecer a equipe, o hospital, a estrutura, e fazer o acompanhamento ali pelo SUS, conforme o médico que te acompanha, te orienta. Só que quando você vai para casa, você tem uma mãe, que pode ser até uma mãe que já tenha outros filhos, mas é sempre Uma nova. uma nova Uma nova experiência. personalidade, né? Os E o bebês são sonho- diferentes, cada um tem sua personalidade. E o sonho da amamentação, né? Então, que muita gente não consegue amamentar e outras pessoas não amamentam porque não receberam as ferramentas necessárias para isso. Deram ouvido aos palpites, né? Família, números, né? Olha, assim, acho que dá para ficar uma tarde inteira aqui só falando o que vocês já ouviram. Queria que vocês comentassem pra gente em que momento essa conversa chega, porque enquanto tá grávida, o foco, eu só quero parto. Mas depois você tem pouco tempo. Se você não se preparou antes, você não tem tempo para entender o processo do aleitamento materno, que eu não tive dificuldade nenhuma, então eu falo que para mim foi muito abençoado e muito natural. Que você é a escolhida de Deus. Tem as escolhidas de Deus. Tem as escolhidas de Deus pro parto e tem as escolhidas de Deus pra amamentação. Você é uma escolhida de Deus. E eu me sinto assim, eu agradeço sempre, era o meu sonho, realizei, né? Mas não é assim para todo mundo. E se você não se preparar, e se você não souber que os problemas vão acontecer e você pode transpor esses obstáculos, você vai chegar lá. Né? Queria que você falasse sobre essa conversa, esse momento do aleitamento materno. Da onde começa? Em que momento isso é falado? Tem muita questão de prepara as mamas, não prepara as mamas. E o que é preparar as mamas, né?
Tem um monte de atrocidade que falam por aí, mas de repente você é uma pessoa que costuma hidratar muito seu corpo. Sim. E aí você pode fazer, que é não Ou hidratar proteger. Não hidratar, né? o mamilo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente faz hoje um curso prático para pais sem prática, né? Eu adoro esse nome. Nele, a gente aborda as coisas que são práticas mesmo, assim, que você vai viver no dia a dia, dos cuidados, né? Tantos de higiene com banho, de trocar. Às vezes o marido nunca teve nem acesso à criança, muito menos boneca. E aí ele fala, tá bom, e aí o que eu faço? Como é que põe uma fralda, né? Então a gente ensina desde esses cuidados. A parte da amamentação é um dos módulos. Então a gente faz tudo isso com mamas didáticas, com boneco. Então ensina as posições, ensina também quais são as patologias que podem acontecer, né, durante a amamentação. Então, a gente fala do preparo, que não precisa passar buchinha, passar pomadinha, ficar no sol, né, que o próprio corpo, ele já vai liberando a substância que vai lubrificar a areola, então não precisa ter nenhum creminho, nada disso, né. Mas a gente também ensina, assim, quais as dificuldades que ela pode vir a ter, né. Então, ela se prepara para esse momento, que pode ser difícil, né? E que a gente sempre mostra que lá no final vai dar certo, né? Porque tem hoje muitos recursos. Eu lembro na minha época não tinha nenhum recurso. A gente usava a casca da fruta, né? Do mamão, da banana. Só tinha lanolina, né, Gi? E tinha lanolina, mas mesmo assim. mas ela mais atrapalhava do que ajudava, né? Não tinha o laser. Então, assim, era sofrido também. Hoje a gente sabe que não, que hoje tem o laser para ajudar na cicatrização se é preciso. A gente tem outros recursos, né, que facilitam além de corrigir a posição da boquinha do bebê. Então, a gente faz ela viver isso com uma boneca, porque quando chega na prática e ela tá nessa dificuldade, ela consegue reverter e saber que ela tem um botãozinho para apertar e falar socorro, né? E Samela, o que você acha que é o que mais atrapalha essa mulher no êxito da amamentação ali, naquele... Acho que o que mais pega é aquele comecinho, né? Se não desistir no comecinho, vai. Né? Exatamente. O que mais atrapalha? É o cansaço, a exaustão, a falta de apoio? Ou é uma cobrança muito grande dela mesmo? Eu acho que são duas coisas que podem atrapalhar muito. O cansaço é uma delas, a exaustão, a privação de sono, é uma mudança muito brusca no padrão de rotina mesmo de sono do dia para a noite. Mas antes disso, é a falta de conhecimento. É o despreparo mesmo técnico, teórico do que vai acontecer. Eu brinco que ninguém vai para uma entrevista de emprego sem estudar e se preparar, né? Sem entender. E ser mãe, a paternidade, a maternidade é meio como se fosse uma entrevista de emprego que você vai trabalhar depois. E eu preciso me preparar. Como eu me preparei para passar pelo parto, às vezes as entrevistas de emprego têm provas teóricas, né? Práticas, né? Algumas. Eu falo que o parto é a prova prática da entrevista de emprego e depois vem a amamentação. E eu preciso me preparar tecnicamente, teoricamente para isso. Não dá para eu chegar de paraquedas na amamentação e achar que vai tudo fluir. Pode ser que aconteça. Tem as escolhidas de Deus. Mas eu também me preparei muito, tá? Exato! Eu posso ser uma escolhida, mas eu me preparei. Você se preparou. Mas concordo que tive um pouco de sorte. Mas provavelmente, se você tivesse tido qualquer intercorrência, qualquer dificuldade, ou na produção, ou na dor, você saberia o que fazer. Você falar, não, isso aqui não está certo. Não se isso normal. não está certo, o que eu devo fazer? Ah, eu não me lembro o que eu devo fazer. Ah, mas eu sei que isso aqui não tá bom. Eu sei que isso aqui não tá certo. Eu preciso procurar ajuda. E pedir ajuda a tempo. E não quando as coisas já não estão mais tão mais fáceis de manejar, né? Então, assim, a amamentação, ela tem um tempo para se estabelecer. Outra coisa que atrapalha também é isso, é querer tudo para ontem. Nós somos muito imediatistas, a gente quer que a amamentação dê certo com 15 dias, que meu bebê esteja mamando avidamente, que ele esteja ganhando peso, que a minha produção eu já esteja com estoque de leite na geladeira. E não é assim. Não é assim. Eu sou um exemplo claro disso. Eu trabalho com amamentação desde 2004. Meu primeiro emprego foi em amamentação. E a minha amamentação é muito desafiadora. As duas vezes. Nas duas vezes eu precisei entrar com complemento, eu tive dor, eu tive que dar passos para trás para conseguir avançar. A minha amamentação se estabeleceu no prazo que é dito lá no livro, de 4 a 6 semanas. Foi aí que as coisas começaram a ficar tranquilas. E as pessoas são imediatistas, elas querem que com 10, 15 dias tudo esteja
perfeito, né? E não é assim. Nem sempre vai ser E não assim. dá pra romantizar, né? É mesmo parto, assim, a amamentação nada a qualquer custo, né? A gente fala, tá machucado, tá ferido, vamos trabalhar pra cicatrizar primeiro, depois a gente vai usar. Ah, mas vai dar fórmula? Às vezes vai ser necessário, né? Uma pausa vai ser importante. Às vezes ela tá exausta, o bebê mama muito, e aí a gente vai dar pausa pra você dormir. É cansaço, Né? Ah, tem o próprio leite, oferecem outro recurso. Não tem, vai oferecer a fórmula, tá tudo bem. São esses passos para trás que são importantes, né? De a pessoa saber que ela não precisa só ser um peito ambulante, né? Ela tem vida, né? Ela precisa ser respeitada. E antes também. de um bebê feliz, saudável, alimentado, precisa ter uma mãe saudável, uma mãe bem disposta. Precisa disso. Por isso que a gente fala que é tão importante perguntar como está essa mãe, essa mulher, né? Porque todas as atenções, enquanto grávida, claro, barriga de grávida é patrimônio de todos ali, né? Todo põe a mundo quer mão, ver, né? pôr a mão, né? Então, muito legal. A gestante é muito vista, né? Então, tem um carinho, sempre uma conversa. Nem toda conversa tão positiva, mas Não, a maioria, sim, né? E aí, depois, pronto. O que engrandecia ela, o que dava a ela todo esse... Atenção. Já tem uma vidinha própria ali, E né? o CPF novo. O CPF novo, e aí, como tá o bebê? Ai, tá bem. E aí, E eu? ávida, essa mulher esperando alguém perguntar como ela tá, pra ela poder dizer que ela não tá bem, Sim. que ela precisa de ajuda, ou pra demonstrar No de curso algum a gente jeito. faz isso, a gente prepara o marido para assim, ó, nessa hora da amamentação, o que é que você vai faz fazer? isso. Vai esvaziar a banheira, vai pegar o lanchinho dela, vai fazer uma massagem no pezinho, aí ele se... Vai trazer o chazinho. vai dar um beijinho. Então, se tiver mãe, né, quem tá em apoio também, a mesma coisa. Então, a gente direciona, porque às vezes eles também se sentem perdidos, né? A primeira vez que eles estão vivendo isso. E aí tem uma mulher que tá daquele jeito, cheia de hormônios, e um bebê que chora, o que ele vai fazer, né? Os dois cansados. Eles também ficam perdidos. Então, a gente orienta isso para que eles também consigam se organizar e saber que, agora a minha função é pegar um lanche, pegar uma garrafinha de água, dar um chazinho, fazer só um carinho. Preparar a cama pra ela dormir depois. E às vezes a gente, como mulher, às vezes sabota também essa situação, né? Porque aí tá lá, o marido, o pai da criança, querendo dar esse apoio. E você acha que só você Não. é capaz Você de tá fazer vulnerável, você tá precisando dessa ajuda, tá cansada, tá exausta, mas não. Eu dou Ele o não banho, é eu delicado, amamento, né? eu faço tudo, eu coloco Ele pra não rotar, eu faço sabe tudo. mexer com o bebê, não sabe pegar. Ele- Fez uma vez, já acha que não pode, não sabe fazer. Ele não sabe, nem a gente sabe. Ninguém né? sabe. Então, tem que deixar também. Não vai fazer igual a gente, porque Cada não um somos é nós, Ninguém é igual. né? Então, Isso tem é que bom não fazer deixar. igual a gente. O bebê vai entender quem é o toque do meu Sensibiliza. pai, qual é o toque da minha mãe. Eu tô agora ouvindo a voz do meu pai, agora é também São precisa pequenas disso. frustrações que a gente até fala, né? Hoje as crianças são muito imediatistas, elas não se frustram, né? E quando elas estão frustradas, elas se revoltam. Né? Então a gente fala, é importante também que as crianças se frustrem, de falar, ai, hoje é minha mãe, que delicada. Ai, nossa, hoje é o meu pai que é o mais bruto. Deixa eu aguentar firme, que hoje é meu Aguenta pai. firme aqui, deixa eu chorar um pouquinho mais alto pra mostrar que ele não tá tão, né? Legal. Mas é importante pra criança ter esse tipo de frustração e saber que na vida ela vai ser assim. Nem sempre vai ser tudo delicado, né? Que tem um tempo Que pra tem tudo. limite, que tem tempo. Isso vai, cada passo, a gente fala na hora de fazer o banho, por exemplo, né? A gente faz todos os passos, na hora que tá trocando a criança, a gente fala, ó, nessa hora ela já tá chorando, mas não para, continua, pra criança entender, tem o banho, depois tem a fralda, tem a troca, tem a limpeza do umbigo, sabe assim? Toda vez que tem uma Entender. parte ruim, vai ter Vai uma ter uma boa parte pra boa, vai vir um compensar TT que veio depois. uma mais boa. Veio o TT, mas isso é até pra criar uma rotina, né, pra essa criança entender e também pra entender que tem a parte ruim das coisas, tem a parte boa também. Para não então. se desesperar, é assim, tem que ser leve, né? Isso que a gente trabalha em tudo, no parto, na amamentação, nos cuidados, tem que ser leve, né? Não é uma coisa assim, eu do nada apertei um botão, agora tá tudo redondinho. Vocês vão criar a rotina, estabelecer uma rotina com que vocês acreditam, né? Tem gente que gosta de dar o banho de manhã, tem gente que sabe que à noite esse banho vai ser mais favorável. E aí vocês vão regulando, né? Porque é muita das opiniões, né? Então vem a avó e fala, meu Deus, mas vai dar banho agora à noite. Aí começa a desencorajar alguém que já estava se preparando para que a rotina da casa fosse assim, né? Então, Não é romantizar, mas é importante que as pessoas se preparem para serem pais.
É muito importante. Não dá para cair de paraquedas no parto e na amamentação e achar que vai fluir tudo 100%. É importante ter um preparo, sim. E lembrar isso, que não precisa ser a ferro e fogo. A gente pode dar passos para trás, para depois avançar mais um pouquinho. Não se comparar, né, também. A gente compara que a minha mãe teve parto rápido, então eu vou chegar parindo. E aí chega e fica. Aí às vezes vai precisar ir para uma cesárea intraparto. E você fala, nossa, mas a minha mãe teve 4 partos normais. Aí pronto, né? Não é assim que funciona. Ou a mesma coisa, nessa família ninguém amamenta. Você também não vai amamentar. Ninguém na nossa família, ninguém na nossa família é bom de leite. Escuta muito. Leite fraco, bebê ninguém chorando. É bom. Não, Menina nossa tá família com ninguém fome. amamenta. Tudo Toque mas tá aí... com fome. É bem isso. É por isso que o preparo é importante, né? A informação, porque aí ela consegue, mesmo estando mais sensibilizada, ela consegue se defender, né? Então, porque ela tem o conhecimento. Vindo pra cá, tava conversando com a minha amiga sobre justamente esse momento, né, da maternidade, que muda a gente. E aí, muitas mulheres ficam na expectativa de, no primeiro aninho da criança, às vezes, ao completar 2 anos, de que elas vão conseguir se reencontrar com quem elas eram antes, né? Então, e eu tava conversando justamente nesse sentido. Nunca mais. Não tem mais o antes. O antes ficou no passado. E não precisa ser ruim ou pior. Ao contrário, para mim foi uma mudança para melhor. Só que a Denise de antes da maternidade não existe mais, né? Acho que todo mundo se transforma. E transforma no trabalho. A gente conversava aqui antes, né, de começar. O trabalho de vocês mudou depois da maternidade. Sim. É outro olhar. Eu vejo assim, o meu parto, ele foi um parto muito traumático em tudo. Ele foi rápido, né? Assim, eu já cheguei com dilatação total e eu tinha me planejado naquela época. Eu queria ir pra banheira, eu queria ter a massagem do meu marido, a foto da luzinha do teto. Eu não tive isso, entendeu? E aí, quando eu cheguei, que eu já tava nascendo, e eu falava pra Sami, cadê o anestesista? Ela, calma, amiga, já tá chegando. E eu queria só tirar minha dor, eu não queria mais sentir. Você tava acompanhando? Tava. A Sami Juntas tava em todos mesmo. os meus Todos. momentos, desde o casamento. Legal. E aí, e eu tava nos dela, no do Romeuzinho. E aí, assim, é uma coisa que você se frustra, mas ao mesmo tempo é assustadora o que você tá vivendo, né? E aí eu vi que, assim, faltou muita coisa, né? Faltou a paciência, porque ela era uma bebê pequena, mas o cordão era curto, e depois que a gente viu, depois que nasceu, então não era um parto que tava dilatado tudo, mas ela ainda não tava baixa. Você já era enfermeira? Eu já era enfermeira. Também ter esse tanto de informação é excelente. Só que na hora eu não era nada, você eu não era uma consegue usar. desesperada, entendeu? Na hora. E aí, assim, eu me lembro que hoje, né, se fosse hoje, depois de todos esses, são 12 anos, né, se eu pudesse voltar atrás e eu estar no meu parto, né, nesse momento, com todo esse conhecimento que hoje a gente tem, a gente se defenderia muito mais, né, com a experiência que a gente E imagina tem hoje. nós sendo profissionais. Agora imagina quem não é, E quem quem é de não uma é. outra área completamente diferente. Nós mesmos passamos por situações que a gente não gostaria de ter passado. Né? E aí Imagina hoje, quem não... tudo que eu faço para minha paciente é daquela coisa que eu gostaria de ter vivido, né? Então eu me dou. Eu até esqueço o que eu tô fazendo, quem eu sou. Parece que eu tô vivendo o processo junto, né? Então, é fazer dela ter essa sensação. Eu sempre falo assim, ó, eu quero que vocês gostem tanto de tudo isso que vocês estão vivendo, que aí, a cada 2 anos, a gente vai se encontrar. Eu sempre falo nas minhas consultas assim, não é parto a qualquer custo. O parto, ele precisa ser uma experiência positiva, independente do tipo de parto, ou qual foi o desfecho. Ele precisa ser uma experiência positiva que 2 dias depois você vira e fala, uau, olha o que eu acabei de viver. Nossa, foi incrível. Teve dor? Teve muita dor, porque o parto normal tem dor. Tô dolorida por causa da cesárea? Nossa, tô dolorida, mas eu vivi uma experiência muito positiva, eu vivi um momento que eu nunca mais vou esquecer. A gente não quer que o parto seja um momento que você queira esquecer. Não. Eu quero que você lembre do que você viveu Com carinho, pra né? sempre, como um dia especial. E é o que a gente vai fazer ali. A gente tá ali pra fazer esse dia ser um dia especial. Às vezes acontece de ter uma intercorrência, às vezes uma urgência no meio daquilo tudo. Mas mesmo assim você vai lembrar com amor e com carinho daquilo que você Sabe, viveu. eu peguei um parto com uma urgência numa cesárea, e aí a paciente, ela falou assim, olha,
Depois, quando eu voltei, eu só lembrava, escutava assim, respira, tá tudo bem. E ela falava, tava um caos do outro lado, mas tava lá, Era Gi, você. o olhinho da Gi falando, respira. E o cheirinho, né, Tá Gi? tudo bem, aquele cheirinho na sala. Daí ela falava assim, tava todo mundo, tinha um pessoal gritando, uma correria, mas a Gi lá, como se nada tivesse acontecido, nada tá abalando, né? Ela sempre lembra disso. Eu falo, é isso, é trazer esse conforto mesmo no momento de emergência, né? Porque a gente tem segurança no que a gente tá fazendo e sabe que vai dar tudo certo, né? E a nossa conexão muito pelo olhar, né? Porque Sim. tá de máscara, tá de touca, Uhum. roupinha do hospital, Uhum. né? Então você tá ali onde a gente É o se olhar, prende, é o ali, toque, é é. toque, pra Carinho, saber. uma palavra, às vezes você já faz Eu gosto acalmar. muito que vocês vão, quando, né, recebi o Luquinhas assim, e a Gi foi guiando a minha mão, porque eu não posso contaminar o campo, se bem que eu tava bem atenta ali, bem escolada, porque Não podia era o meu ir. primeiro parto, mas Já eu sabia, já sabia né? que tinha ali, né? Então, já Cuidado, sei, né? mas tenho cuidado, porque na ânsia de pegar o bebê, imagina, você não Vai. pode contaminar, enfim, isso é muito legal. Vocês falaram do momento mais especial, é o dia mais feliz da minha vida, com certeza, né? Então, isso É isso muito transformador, gostoso. né? Você se transforma, você recebe o amorzinho mesmo, é a sua família que tá conseguindo agora, né, crescer, mas é muito real. Isso tem que ficar na memória um momento feliz, né? Então, essa é a nossa maior missão. É, né? a maior missão é tornar esse momento inesquecível É. e feliz. Lembrar desse dia como um dia mais feliz da sua vida. Muitas vezes a gente tem alguma dificuldade, mas mesmo assim, aquele dia foi um dia especial. Mais Eu tenho gostoso é relato receber, né, gente? de pessoas, assim, não que eu acompanhei, mas, nossa, eu não quero nunca mais parir, eu não quero nunca mais passar por isso, porque foi horrível. Cara, não é isso. Não seja por isso, Não né? é A gente tem que isso. escolher ter mais filhos É. ou não, por N outras Por N outros questões. motivos. Né? Não porque eu tive um parto traumático. E também não entendeu? para ser a revanche Não. do parto traumático. Não, Né? Então, exatamente. agora Agora você vai vai. ver. Agora vai o parto normal, agora vai o parto Vou sem me analgesia. curar, É, né? Não é isso. Tem que ressignificar, tem que curar, tem estratégias e profissionais para fazer isso, né? Da Sim. saúde mental, uma equipe. E que a próxima experiência, se assim você desejar ter mais um filho, vai ser tudo novo, Vai ser né? positivo. Vai ser positivo, mas não dá para apagar o que já aconteceu, Não né? dá. E será que valeria apagar o que já aconteceu? Será que a gente também é transformado Muito. por todas as essas nossas experiências, situações, com né? certeza, É com muito legal. certeza. Agora, tô terminando, mas a gente falou do apoio ali à amamentação também. E eu já tinha desmamado o Lucas quando você começou a fazer esse tipo de conteúdo, mas como é importante também Opa! falar do desmame. Ninguém Nossa, fala. é. Ninguém fala do desmame, porque precisa amamentar, precisa amamentar. E aí, quando a Caraca. criança não... E o que é um desmame gentil? Gentil Pra quem? Gentil pra quem? porque a criança não né? quer desmamar, mas às vezes já chegou no nosso limite, Sim. né? Então, Às vezes a gente recebe assim, olha, você ensinou tão bem que E agora, agora como não é que quer sair. E você não fica socorro. chateada? Eu fico. Quando você sabe, agora eu quero desmamar. Eu, como assim? Mas ele começou a mamar outro. Sabe, eu não aguento mais, 1 ano e meio, né? Eu tô satisfeita. É. Quero começar o processo. Ah, mas espera mais um pouquinho. que também precisa de preparo precisa. pro desmame, né? Poucas pessoas falam disso, mas às vezes a criança mesmo decide. Eu me lembro que o meu foi muito difícil, a parte da amamentação. E aí, a hora que tava tudo tão delicioso, maravilhoso, ela não quis mais, porque eu voltei a trabalhar. E aí, eu fiquei um grande período longe, voltava à noite. E ela decidiu que ela já tava comendo e que tinham outros interesses. E ela não me queria mais. E eu fazia, não, Nina, agora que ficou bom, não me deixa. E aí, eu via que dava ânsia nela, né? Náusea. Daí eu falava, ai, também que louca, né? Deixa eu ser menos. e assim como às vezes a família fica, né, ou falando que tem que amamentar, ou que nessa família ninguém amamenta, depois quando já é uma criança maior, Ah, um ano, Fica 2, feio, né? Tira que essa feio, criança que grande. feio. É, essa hoje criança tá mamando. mamando. Até Ai, já hoje. É grande. Eu, por exemplo, agora, dentro da minha família existe uma cobrança pra quando? Quando? Mas quando? Até quando vai parar, né? O meuzinho tá com quanto tempo? O meu tá com 2 anos e 3 meses. Eu desmamei ele com 1 ano e 11 meses. Véspera de 2 anos. Meu objetivo era 2 anos sem TT.
2 anos sem TT, mas eu comecei a tentar desmamar com 1 ano e 3 meses. Então foram muitos meses tentando desmamar. E a minha lição maior do desmame é: existe um tempo certo para você e para o seu bebê. Mas o primeiro ponto é: você quer mesmo? Quem tá aí tentando desmamar, você precisa querer. A mãe precisa querer primeiro, antes do bebê. Porque tem uma série de estratégias Porque para você fazer, cede, que não se colocar você não tá preparado, coisas você ruins cede. na Se mama, você não né? tem absoluta certeza que você quer, você cede. Claro que se você quiser fazer uma coisa brusca, que não é o desmame gentil, digamos assim, né? Existe chance do desmame acontecer mais rápido, mas isso pode ser bem difícil, tanto para você quanto para o bebê. Agora, não é Não é esse, aconselhável não é. nem colocar pimenta, nada disso, Nada, né? nada. Pelo amor nem de Deus. nada. Não E é quando assim. você faz gentil, ele volta achando fofinho, né? Que é o que aconteceu comigo. É, Ele coisa mais ele linda. beija o peito assim, chega, te amo, Tetê, e dá beijo. E não mama mais. Não, ele não sabe mais o que fazer. Recentemente eu coloquei ele no peito, ele não sabia que tinha que sugar. Mas ele fica lá com a mãozinha, ele dá beijinho, mas ele não. Ele quer. sabe que foi uma Foi uma coisa coisa de carinho, gostosa, mas ele não sabe mais o que fazer. Isso é o gentil, né? Não de passar pimenta, de Pelo ficar... amor de Deus. Não é pra ser estressante também, é pra ser leve. É igual o desfraude. Também, A verdade. criança tem um tempo do desfraude, mas a mãe também tem que estar disponível para esse processo, que também é demorado, né? Eu me lembro que a minha filha, quando eu fui desfraldar, ela pediu para não ter mais a fralda. E aí, quando ela acordou e ela viu que ela tava de fralda, porque eu não acreditei que ela ia, né, segurar, ela ficou muito brava. Ela ficou super frustrada, porque eu tinha falado que eu não ia mais colocar, né? Então, a gente também tem que estar preparado, tanto para todas essas fases, Todas né? essas fases. É a maternidade, né? Mas o Fala desmame é muito importante, muito. né? Você querer. Primeiro passo, eu preciso estar decidida que é isso que eu quero, porque senão você vai ceder. Você vai ceder, é fato. E no meu caso, com o Romeu agora, deu para perceber claramente que o bebê também tem o seu tempo. Ele também amadurece. E se você não quer fazer nada abrupto, é importante esperar o tempo do seu bebê também. E claro, ir amadurecendo essa criança para que esse desmame seja tranquilo para as duas partes. Mas se fala muito pouco sobre isso. Quando a gente fala na consultoria de amamentação, mesmo no começo, né? A gente já deixa uma luzinha de você vai retornar ao trabalho, quando você pretende voltar, para ela também ir se preparando para, se ela quer continuar só com o leite dela, então ela tem que montar um estoque, né? Quais os recursos, então quem são as pessoas que vão usar? Tem mamadeira, tem colher, tem copinho, isso vai ser prático para quem vai ficar, né? Eu tenho copinho, então o de 360, né, para os bebês que já estão se alimentando. Então, a gente tem assim recursos, mas a gente já deixa uma luzinha de, se, né, já vai também planejando essa retorno, etapa. porque nem todo mundo tem o privilégio de poder ficar em casa com seu bebê ou ter um trabalho flexível. Tem gente que vai... Minha primeira experiência era igual a Gia, eu trabalhava das 8 às 18. E é isso, o desmame acabou acontecendo mais rápido, né? Então, a gente tem que entender a realidade de cada família, né? Vocês têm que voltar. Ai, tem tanto assunto. Podia ficar aqui, Poderíamos. muitas Ui, horas a gente inteira. conversando. Eu adoro esse assunto, eu adoro vocês. Obrigada por estar aqui no momento mais especial da minha pelo vida. Diálogo 360. Obrigada. Muito Tenha obrigada. muitas outras, né? Nós viemos quantas vezes você quiser. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Olha, vou deixar o Instagram das meninas. Gisele Abreu tá lá no Instagram, @GicaAbreu. E Samela Salles, a nossa Sami Salles, @Sami, 2msy.Salles. Com L só. Com L só, do jeitinho que tá escrito aí na sua tela. Meninas, muito obrigada. A gente Venham que agradece. sempre, que alegria, que energia boa. Venham mais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Que bom que deu certo, porque olha, bebês comportados, porque as duas É. aqui comigo, eu fui É. ousada, Mais eu com a fui. lua, né? Eu fui corajosa. Foi. Ontem eu olhei a lua e falei, meu pai. Não, vou olhar. ontem, nesse mesmo horário, eu tava em parto. Eu falei, ai, meu Deus, ainda bem que foi hoje. Se fosse amanhã, eu não ia poder ir. Os bebês foram bons. né? Obrigada. Muito obrigada. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, é muito fácil, através do e-mail diálogo360podcast@gmail.com. Você tem uma história para contar, você quer divulgar o seu trabalho, você quer patrocinar, apoiar o nosso videocast Diálogo 360, entre em contato.
No canal do YouTube, você já sabe, Denise Luque, se inscreva, dê like, dê o seu like por aí, compartilhe, porque tem muita gente que precisa assistir a esse vídeo e receber esse tanto de informação que foi passada por aqui, por essas duas especialistas fantásticas. Muito obrigada pelo carinho de sempre, obrigada por chegarem até aqui, no finalzinho desse vídeo. O meu beijo carinhoso para você e até o próximo episódio. Tchau!